Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso estudo de hoje é a gratidão ao amor de Deus. Está em Mateus 14, do 13 ao 21. É onde fala da primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si mesmo o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele então lhes disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e eles às multidões. E todos comeram e se fartaram. E dos 12 pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos fala que todos os oprimidos, desamparados, enfermos e todos aqueles que tinham muitos males, sempre que sabiam onde Jesus estaria, iam à procura de solução e sabiam que encontrariam. Eles já tinham ouvido da fama de Jesus, que ele curava leprosos, enfermos, que ele fazia milagres. E as pessoas tinham em Jesus uma esperança. E por isso, quando eles sabiam onde estava Jesus, eles iam para lá. E Jesus, quando ele via a multidão, ele sentia a dor por causa do pecado. As consequências do pecado na raça humana, que são doenças, enfermidades, maldade, dificuldades das mais diversas. Como Deus diz a Adão, no capítulo 3 de Gênesis: por tua causa a terra se tornou maldita. Porque tu me desobedeceste, o pecado entrou no mundo e a terra se tornou maldita. E Jesus sentia compaixão de ver o sofrimento daquelas pessoas, de toda a humanidade, e saber que eles não têm por si mesmos uma solução para resolver aquilo que precisam. E Jesus, ele curava todos os males. A pessoa, quando ela está em grande dificuldade, ela não para pensar e nem para se preparar. Ela apenas vai em busca da solução. Ela sabe que em certo lugar existe a solução
para aquilo que está acontecendo com ela, ela não pensa nem em pegar água, nem pão, nem nada. Ela sai desesperada, ela sai a pé, ela dá um jeito e vai àquele lugar e não se prepara, não leva roupa para trocar no caminho, não leva água para beber e não se prepara. E o lugar onde eles estavam era um lugar deserto. Os discípulos se preocuparam. Por quê? Porque onde eles iriam buscar alimento? Não tinha nenhuma venda, nenhum comércio. Não tinha. Era um lugar deserto. E eles foram até Jesus e perguntaram a Jesus: despede eles para que vão até os povoados e busquem o que comer e o que beber. E Jesus lhes disse: dá-lhes vós de comer e de beber. Eles ficaram sem resposta. Como? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. E olha essa multidão. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No mínimo, teria entre 15 e 20 mil pessoas. Olha quanta pessoa precisando de solução em suas vidas. E hoje vemos no mundo bilhões de pessoas que precisam de uma solução. E Jesus mandou que se assentassem, que se trouxessem os pães e os peixes. Ele levantou aos céus e os abençoou. E partindo deu aos discípulos para que dessem à multidão que estava sentada na relva. E todos comeram. De 15 a 20 mil pessoas, todos comeram e se fartaram. Comeram até não sentir um mínimo de fome. Jesus não fez um milagre para que cada um comesse um pedacinho para aliviar, não. Ele fez um milagre completo. Todos se fartaram. Todos comeram a ponto de se fartarem. Alguns mais, alguns menos, dependendo do tamanho, da quantidade de comida que a pessoa consumia, homem, mulher e criança, mas todos se fartaram segundo as suas necessidades. E ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos de alimento. Então, o amor de Deus, nós devemos ter gratidão pelo amor de Deus. Porque Deus, Ele tem compaixão de cada um de nós, de toda a humanidade. E Ele está de braços abertos. E Ele enviou Jesus Cristo como a solução para os problemas da humanidade. O homem que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele tem uma vida melhor, porque ele tem esperança. E embora aqui na terra ainda exista fome, desemprego, Deus tem preparado a vida eterna para cada um de nós que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E Ele também, Ele supre as nossas necessidades.
Mas para isso, nós precisamos aprender a ter gratidão. Quando comermos um pão, seja ele puro, sem manteiga, levante aos céus e dê graças a Deus. Se agora você come um pão e toma um café, dê graças a Deus. Se você come um pão com ovo ou com mortadela, dê graças a Deus. Se você come com presunto ou um daqueles sanduíches grandes, gostosos, dê graças a Deus. Se você almoça, dê graças a Deus. Pela sua casa, seja ele um barraco, uma casa ou uma mansão, dê graças a Deus. As roupas que tu veste, dê graças a Deus. Se você tem sandálias para calçar, o ar que você respira, o dinheiro que entra todo mês do seu pagamento, do seu trabalho, dê graças a Deus. Deus veio, mandou Jesus Cristo para ser a solução para todos os males que assolam a humanidade por causa do pecado. Abandone o pecado. Ame a Deus acima de todas as coisas e dê glórias a Deus em tudo que acontecer na sua vida. Porque até numa enfermidade, nós temos tempo para parar e refletir. E o cristão, ele não vai morrer mais. Como diz Jesus, ainda que morra, ele viverá, porque ele vai deixar este mundo caótico e ele vai para um lugar melhor, um lugar onde não existe mais este sofrimento. Então seja grato a Deus, primeiramente por ele enviar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e a solução para todos os males que atingem a humanidade. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia, Pai. Graça te damos por todas as bênçãos que tu nos concede, Pai. Porque até o mal que nos acontece, Pai, ele vem para nos fazer refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa situação e para que busquemos a verdade e a justiça, para que busquemos a tua vontade, porque a tua vontade é que todos reconheçam a ti mesmo como único Deus e a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Abençoa esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, Pai. Abençoa, supre as suas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Criador,
ao seu Filho Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.